paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, estamos iniciando uma nova jornada com você. Estamos iniciando um novo trimestre, trabalhando agora nesse trimestre sobre o tema As parábolas de Jesus são vivas. E eu espero que Deus em Cristo ministre ao teu coração em cada aula que vamos estar trabalhando aqui com vocês durante esse trimestre. A aula de hoje, lição de número 1, procura trabalhar o seguinte assunto: Jesus, o mestre que ensinava por parábolas. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, deixa aí também o teu comentário, hashtag Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal e você encontra tudo isso no link na descrição desse vídeo. Fica à vontade para acessar, navegar e participar com a gente nessa ministração. É claro também que se você conhece alguém de outras classes, como a classes dos adultos e jovens, indica o nosso trabalho. Nosso site Facilita EBD tem diversos recursos para ajudar esse povo de Deus que ama a Escola Bíblica Dominical como você. Então, vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós estamos iniciando um novo trimestre aqui na classe dos adolescentes. Estamos iniciando a lição de número 1, onde nós vamos estudar sobre um tema muito importante: Jesus, o mestre que ensinava por parábolas. Vamos entender esse método de Jesus em ensinar através das parábolas. É claro que para iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica que você vai apresentar para os teus alunos se localiza em Mateus, capítulo 13, versículos 10 ao 17. Lê esse texto com os teus alunos. A segunda se localiza então na mensagem, que está localizado em Mateus, capítulo 13, versículo 10. Faça essa leitura com os teus alunos compassadamente e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, nós precisamos, antes de entrar nas parábolas, compreender exatamente os estilos literários da Bíblia. A Bíblia que nós possuímos, ela possui então 66 livros. Pega isso. Ela possui também 2 testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento que nós temos em mãos, ele é composto por 39 livros. Guarda isso aqui. O Novo Testamento, ele também é composto agora por 27 livros. O Antigo Testamento, ele possui alguns gêneros literários. E as parábolas são também gêneros literários. Que gêneros literários são esses do Antigo Testamento? O Antigo Testamento, ele é composto, por exemplo, pelo gênero literário de documentos. Nós vamos encontrar no Antigo Testamento determinados documentos históricos da história do povo de Deus. Nós vamos encontrar também no Antigo Testamento livros históricos, e a maneira de interpretar um livro histórico é totalmente diferente da maneira de interpretar um salmo. Nós vamos encontrar no Antigo Testamento, por exemplo, canções, orações. Nós vamos encontrar no Antigo Testamento também profecias, onde Deus usou os profetas de forma sobrenatural. Nós vamos encontrar registros históricos da narrativa do povo de Deus, da história de Israel. Nós vamos encontrar no Antigo Testamento um gênero literário apocalíptico, lá no livro do profeta Daniel. Mas nós vamos encontrar também no Antigo Testamento parábolas. Você sabia que no Antigo Testamento você também encontra parábolas ali? Quais são as parábolas que nós encontramos na narrativa do Antigo Testamento? No Antigo Testamento nós vamos encontrar as seguintes parábolas. Quais são elas? A parábola de Jotão, que está lá em Juízes capítulo 9, versículo 7 a seguir. Nós vamos encontrar também a parábola da cordeirinha, lá em 2 Samuel capítulo 12, versículo 1 ao 4. Nós vamos encontrar também a parábola dos 2 irmãos e os vingadores, presentes em 2 Samuel capítulo 14, versículo 1 ao 11.
Nós encontramos também no Antigo Testamento a parábola do prisioneiro que escapou. Isso está presente lá em 1 Reis, capítulo 20, versículos 35 ao 40. Nós vamos encontrar também no Antigo Testamento a parábola da vinha e das uvas, presentes lá em Isaías, capítulo 5, versículo 1 ao 7. Vamos encontrar a parábola do profeta Jeremias, presente em Jeremias, capítulo 13, versículo 1. A seguir, nós vamos encontrar também no Antigo Testamento a parábola das duas águias e a videira, presentes lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 17, versículos 3 ao 10. Vamos encontrar também em Ezequiel a parábola do leão na gaiola, presentes em Ezequiel, capítulo 19, versículos 2 ao 9. E vamos encontrar também a parábola da panela fervendo, presentes em Ezequiel, capítulo 24, versículos 3 ao 14. Então, só no Antigo Testamento você acha também parábolas. No Novo Testamento, nós também vamos encontrar outros gêneros literários. Que gêneros são esses? No Novo Testamento, nós encontramos, por exemplo, os evangelhos, que têm o objetivo de narrar os fatos a respeito de Jesus. No Novo Testamento, nós vamos encontrar um livro histórico também, que é Atos dos Apóstolos, que narra a história da igreja e como essa história se desenvolveu. Dentro do Novo Testamento, nós vamos encontrar uma sequência de 21 epístolas ou cartas. Dentro dessas cartas, nós encontramos as cartas paulinas e as cartas gerais. Dentro do Novo Testamento, nós encontramos uma profecia ou revelação, que é o livro de Apocalipse. E a maneira de ler cada texto desse, cada informação dessa, é diferente. Dentro dos evangelhos, por exemplo, nós vamos encontrar uma sequência de 40 parábolas ministradas por Jesus. Especialmente em Mateus e Lucas, nós encontramos a sequência de diversas parábolas pregadas por Jesus. E a parábola, que é a proposta desse trimestre, ela é sim um gênero literário. Ela é uma forma de leitura da realidade. Ela apresenta uma verdade. E Jesus utilizou o método das parábolas para poder propagar o reino de Deus. Pega isso para anunciar aos teus alunos. A parábola ela não é uma fábula. Uma fábula ela tem o objetivo de contar falsas histórias. Mas a parábola ela utiliza as coisas que existem para trazer uma verdade. A parábola ela é uma comparação que traz uma grande verdade sobre o reino de Deus. A parábola não pode ser confundida também com a alegoria. Ela tem uma diferença da alegoria. A alegoria, ela procura trazer coisas da realidade e apresentar uma determinada mensagem. A parábola, ela apresenta apenas uma verdade a partir da sua leitura. E é exatamente esse método que Jesus utiliza para poder propagar o reino de Deus. E a proposta da lição é exatamente estudar com você as parábolas de Jesus. Eu espero estar te ajudando até aqui. Se eu estou contribuindo com você, você pode participar comentando, deixando aí teu comentário, hashtag Glória a Deus. E o primeiro ponto da lição trata sobre o seguinte assunto. Parábolas, histórias com propósitos. Vamos analisar isso aqui. O termo parábola vem do grego parabole, que traz essa ideia de apresentar uma comparação. Traz essa ideia de apresentar uma verdade. Foi esse método que Jesus utilizou. Para interpretar as parábolas, é necessário que você leia, por exemplo, os versículos que vêm antes, para entender o que Jesus está querendo trazer com aquela verdade, e os versículos que vêm depois da história contada por Jesus. E aí, então, você descobre o sentido de cada parábola de Jesus. No Novo Testamento, nós vamos encontrar 40 parábolas proferidas por Jesus em seu ministério, e elas estão registradas nas Escrituras. Cada parábola apresenta uma verdade e todas as verdades apontam para o reino de Deus. Esse é o objetivo de cada uma delas. Vamos detalhar isso com você? O primeiro subtópico trata, então, sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O que é, então, uma parábola? Esse é o primeiro subtópico da nossa lição. Destacando para você o que é uma parábola, ela traz essa ideia de comparação para apresentar uma grande verdade. Jesus utilizava as parábolas
com coisas do dia a dia do mundo bíblico do seu tempo. Ele utiliza parábolas, por exemplo, como a parábola da candeia, para apresentar um instrumento que tinha em casa como um símbolo, então, da luz desse mundo, que é um símbolo do discípulo, do crente em Jesus. Ele utiliza a parábola do fermento para demonstrar o crescimento do reino de Deus. Ele utiliza também a parábola do grão da mostarda para destacar exatamente a pequenez da nossa fé, que é também tão poderosa, que pode crescer e gerar frutos. Ele apresenta diversas parábolas para apresentar a verdade do amor ao próximo, como a parábola do bom samaritano, lá em Lucas, presente no seu texto. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos encontrar no Novo Testamento 40 parábolas, como disse para você. Só que tem alguns detalhes. Existem parábolas que você só vai encontrar no determinado evangelho que você está lendo. Por exemplo, Lucas tem parábolas que são exclusivas dele. Mateus também tem parábolas que são presentes somente em Mateus. E existem parábolas que são compartilhadas entre os evangelhos. Você encontra então esse compartilhar da mesma mensagem, apresentando aqui uma ótica de uma verdade em Cristo. Por exemplo, nós vamos encontrar mensagens que são compartilhadas, como os dois fundamentos, que você vai achar esse mesmo texto presente em Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 29, e em Lucas, capítulo 6, versículos 47 a 49. Você também vai encontrar o filho que perde o pai, presente em Mateus, capítulo 7, versículo 9 ao 11, e Lucas também fala sobre a mesma coisa, lá em Lucas, capítulo 11, versículo 11 ao 13. Você vai encontrar, por exemplo, a parábola da porta estreita, presente em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, e também presente dentro do texto de Lucas, lá em Lucas 13, 23 ao 30. Nós vamos encontrar exatamente outra parábola, como a parábola dos meninos na praça, presente em Mateus capítulo 11, versículos 16 a 19, e Lucas capítulo 7, versículos agora 31 ao 35. Nós vamos encontrar outras parábolas compartilhadas, como a parábola da árvore e seu fruto. O próprio Mateus cita ela em Mateus capítulo 7, versículos 16 a 20. Lucas também cita a mesma lá em Lucas capítulo 6, versículos 43 ao 45. Nós vamos encontrar a parábola da ovelha perdida, presente em Mateus capítulo 18, versículos 12 ao 14. E Lucas também cita a mesma lá em Lucas 15, versículos 3 ao 7. Você vai encontrar também a parábola do bom e do mau servo, presentes em Mateus capítulo 24, essas são compartilhadas, 24, 45 a 51, e Lucas capítulo 12, versículos 41 a 48. Nós vamos encontrar também a parábola dos talentos, presentes em Mateus capítulo 25, versículos 14 ao 30, e Lucas capítulo 19, versículos 11 a 27. Essas parábolas estão presentes nesses evangelhos e ambas são, então, compartilhadas entre os dois. Existem parábolas também que são compartilhadas em 3 evangelhos. Que parábolas são essas? E que evangelhos são esses? Nós vamos encontrar elas, por exemplo, em Mateus, Marcos e Lucas. Eu citei aqui entre Mateus e Lucas. Você vai encontrar, por exemplo, a candeia debaixo de uma vasilha. Isso está presente em Mateus capítulo 5, versículo 15. Marcos 4, 21 fala sobre ela e Lucas capítulo 8, versículo 16 também cita a mesma. Você vai encontrar a parábola descrevendo a respeito sobre o remendo novo. Ela é citada nos 3 evangelhos. Que evangelhos são esses? Mateus capítulo 9, versículo 16, Marcos capítulo 2, versículo 21, você vai achar isso, e Lucas capítulo 5, versículos 36. Nós vamos encontrar também a parábola do vinho novo em odres velhos, presentes nos 3 evangelhos. Mateus capítulo 9, versículo 17, Marcos capítulo 2, 22 e Lucas capítulo 5, 37 e 38 fala sobre isso. Nós vamos encontrar também a parábola do grão de mostarda, citado em Mateus 13, 31 e 32, Marcos capítulo 4, versículos agora 30 ao 32
E Lucas também cita a mesma, lá em Lucas capítulo 8, versículos agora 5 a 8, dando sequência a essa visão. Nós vamos encontrar também a parábola dos lavradores maus, presentes em Mateus capítulo 21, versículos 33 ao 46, Marcos capítulo 12, versículo 1 ao 12, e também Lucas capítulo 20, versículos 9 a 19. Vamos encontrar também a parábola da figueira e das árvores, presentes em Mateus capítulo 24, versículo 32, Marcos capítulo 13, versículo 28 e Lucas capítulo 21, versículo 29. E diante dessas questões, dessa pincelada que estamos trazendo para você sobre essas parábolas que são compartilhadas, vamos agora para o segundo subtópico que trata sobre o propósito das parábolas. Observe, a parábola ela é um gênero literário e cada parábola tem um objetivo só. O objetivo de cada parábola é revelar o reino de Deus, revelar um método de pregação, revelar então uma grande verdade. Jesus ele prega exatamente para os seus discípulos, para a igreja de Deus, para o povo de Deus. O método das parábolas revela então a revelação do reino de Deus. John MacArthur, ele tem um texto sobre as parábolas de Jesus e ele destaca que o método de Jesus em contar as parábolas é um método utilizado exatamente para apresentar uma verdade só, a verdade do reino de Deus, o propósito do reino de Deus, o crescimento da obra de Deus, a fim de revelar verdades espirituais aos corações daqueles que receberam cada mensagem. Cada parábola não pode ser interpretada de forma alegórica. Por exemplo, tem gente que, ao interpretar cada parábola, pega cada passagem, cada fato da parábola e tenta trazer uma interpretação que não tem nada a ver com o texto. Nós precisamos entender que a história em si ela tem o objetivo de contar uma verdade. É essa verdade o sentido da parábola. É assim que se interpreta uma parábola bíblica. Eu espero estar contribuindo com você até aqui, analisando contigo essas parábolas de Jesus. Jesus contou 40 parábolas no Novo Testamento. Existem parábolas também no Antigo. Que Deus em Cristo honre você, ministrando na escola bíblica dominical da tua igreja. E avançando, vamos então para o segundo ponto da nossa lição, que trata sobre o seguinte assunto: parábolas, histórias que precisam de interpretação. Várias pessoas cometem diversos erros ao interpretar então as parábolas, porque tentam interpretar as parábolas nessa visão sensacionalista. Tentam pegar cada fato da parábola como se fosse uma verdade quando não é. As parábolas têm o objetivo de ser uma história contada, e essa história contada tem o objetivo de apresentar uma verdade só. Por exemplo, perdão, amor ao próximo, arrependimento, voltar o seu coração para Deus, nascer de novo, o reino de Deus. Essa é a visão de cada parábola de Jesus. Daí a importância e a necessidade de interpretar cada uma. O sentido de cada parábola é apresentado a partir da leitura que fazemos sobre o contexto que Jesus está inserido. Por exemplo, quando nós estudamos a parábola das 10 virgens, tem muita gente que olha para a parábola das 10 virgens, lá em Mateus capítulo 25, e entende que as 10 virgens são 10 noivas, quando não são 10 noivas, gente. As 10 virgens, na realidade daquela parábola, são acompanhantes da noiva oficial. É por isso que é importante interpretar a partir da leitura do seu contexto. Jesus ele conta exatamente a parábola para descrever a cerimônia do casamento como uma comparação da chegada do reino de Deus, da chegada do Filho de Deus. E aqui nós vamos entender o contexto em si. Naquela época, os casamentos eram realizados da seguinte maneira: o rapaz ficava noivo da moça e durante um ano ele se distanciava dela, mas ele construía a casa, arrecadava recursos e enviava durante esse período os presentes através do amigo do noivo. No dia exato do casamento, ambos tinham marcado um local de encontro, e esse local de encontro era um local onde eles se encontravam na festa do casamento para ir em direção agora à casa do noivo, do pai do noivo, onde tinha então um grande banquete a ser celebrado. Era a responsabilidade da noiva ter então as suas amigas conhecidas como as virgens.
E a Bíblia fala que aquela noiva tinha então 10 amigas conhecidas como as 10 virgens. As virgens tinham a responsabilidade, já que elas eram amigas da noiva, de levar consigo lamparinas, porque geralmente o casamento acontecia ao entardecer no crepúsculo. E elas iam cantando e louvando no momento do cortejo, da celebração até o encontro da noiva com o noivo. A responsabilidade delas era levar as lamparinas, iluminando então o caminho. E é interessante que a Bíblia me conta que as 10 virgens tinham consigo azeite. Porém, as que eram prudentes levaram azeite reservas. As que não eram prudentes não levaram consigo azeite reserva. Daí então a necessidade de entendermos esse contexto para descrever para você exatamente o sentido dessa parábola. Quando chega então a hora do noivo chegar para se encontrar com a noiva, a Bíblia me diz que o casamento demorou, atrasou, o noivo tardou de chegar. Mas quando ele veio, as virgens que estavam prontas estavam preparadas para participar do cortejo. As que não estavam foram buscar azeite onde poderiam vender. Daí então o sentido da história é em compreender que aqueles que são servos de Cristo devem estar preparados para a chegada do reino, ou seja, para a chegada do noivo, para o arrebatamento da igreja. Precisa levar consigo esse azeite reserva, que é um símbolo da presença de Deus. Qual é a verdade que temos aqui? A verdade de permanecermos fiéis, caminhando com Cristo até o momento do encontro. A parábola também me conta que quando aquelas virgens chegaram com o azeite de forma atrasada, elas não foram recebidas no casamento, porque a porta se fechou. A verdade apresentada aqui fala da fidelidade, fala também do preparo, de estarmos prontos para podermos servir a Deus. É assim que nós encontramos então a interpretação de cada parábola, tentando entender o contexto sobre o que Jesus estava utilizando, fazendo uma comparação sobre o reino de Deus. Eu espero estar te ajudando até aqui. O primeiro subtópico trata então sobre o seguinte assunto da nossa EBD. Devemos considerar o contexto. Cada parábola deve ser interpretada à luz do contexto. Você não pode excluir o contexto bíblico. Quando você pega uma parábola, por exemplo, a parábola da candeia, você tem que entender que a candeia naquela época, ou seja, uma lamparina na nossa linguagem, era muito utilizada nos dias de Jesus. Não existia energia elétrica. As casas eram casas feitas em uma forma de um quadrado. Não tinham várias janelas e iluminação do dia. Tinha apenas uma janelinha pequena e uma pequena porta. A casa era escura. A candeia ou a lamparina era alimentada pelo um azeite e ela também tinha um pequeno pavio onde se incendiava a sua luz. Quando a candeia estava acesa, trazia então clareza, verdade ao ambiente. Quando Jesus começa então a contar a parábola e comparar o crente como a luz do mundo, ele está dizendo que nós somos como aquela candeia. Não se pode colocar uma luz debaixo de uma vasilha, e nem tampouco uma cidade edificada sobre a rocha pode ser escondida, revelando a verdade do reino de Deus. É por isso que precisamos entender o contexto, olhar exatamente sobre o que Jesus está comparando o reino de Deus através de cada parábola. O segundo subtópico trata agora sobre o seguinte assunto na nossa EBD. Devemos considerar o que está na parábola e não o que foi omitido dela. Dica básica para você interpretar uma parábola. Tem gente que, às vezes, ao interpretar uma parábola, procura diversos fatores que a parábola não conta e foge então do sentido da verdade de cada parábola. Ao interpretar a parábola, você tem que sim conhecer o contexto, a narrativa histórica, mas você precisa considerar o que está sendo dito por Jesus nas parábolas de Jesus. Se você olha, por exemplo, para a parábola da ovelha perdida, você percebe que em Israel tem esse contexto de labor, de pastoreio, do cuidado de ovelhas. E o pastor tem o objetivo de guardar as ovelhas, mas ao mesmo tempo de proteger aquelas que às vezes são roubadas ou se perdem.
E aqui o sentido de cada parábola nos traz exatamente uma grande verdade de entender, à luz dessa que estou contando para você, que você é precioso para Deus. Não adianta você, por exemplo, ao interpretar cada parábola, tentar trazer verdades que ali não estão. A verdade está presente no texto. É por isso que você precisa observar o texto dentro do seu contexto, dentro da cultura, para descrever a verdade sobre o reino de Deus presente naquela parábola. Já avançando, o terceiro subtópico agora trata sobre o seguinte assunto: devemos evitar a alegorização excessiva. Dica básica para quem estuda a parábola: evite alegoria. Evite comparações excessivas. É aquilo que eu estou dizendo para você. Jesus ele conta uma parábola, aí tem gente que quer olhar para cada objeto da parábola com uma alegoria e se perde na interpretação. Por exemplo, tem pessoas que pegam uma parábola do bom samaritano e começam a utilizar cada instrumento, cada detalhe da narrativa bíblica com uma interpretação alegórica para apresentar algo que não está ali. Isso é um perigo, isso é um erro interpretativo. Você precisa observar que a parábola do bom samaritano apresenta uma verdade só: o amor ao próximo. Esse é o sentido. É importante você conhecer o contexto, a cultura, mas é necessário você entender o que Jesus está ensinando ali. É assim que se interpreta uma parábola. Eu espero estar te ajudando até aqui. Se eu estou contribuindo com você, vamos então para o terceiro ponto da nossa lição, que trata agora sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. As parábolas são histórias que exigem então uma resposta. Jesus ele utiliza o método das parábolas exatamente para provocar uma resposta sobre os seus ouvintes. John MacArthur faz questão de dizer, a partir da leitura de Mateus capítulo 12, que a ofensiva dos religiosos se levantou contra Jesus. É por isso que Cristo agora ele utiliza o método das parábolas. Quando ele passa a pregar sobre o reino de Deus, ele fala as verdades do reino de Deus. Os religiosos, no início do ministério de Jesus, já queriam silenciar Jesus. Isso está presente lá em Mateus capítulo 12. Mas quando nós lemos Cristo agora utilizando o método das parábolas, Mateus 13, 10 a seguir até o 15, nós encontramos agora Jesus utilizando esse método para continuar falando das verdades de Deus de uma forma que os líderes religiosos, perseguidores do Cristo e do ministério dele não entendessem, mas que os discípulos então entendessem a verdade do reino de Deus. É assim que Jesus utiliza as parábolas. Jesus ele utiliza o método das parábolas para ter uma finalidade de encontrar os corações, assim como a parábola do semeador. Os corações que acham vida em cada palavra de Jesus, em cada parábola de Jesus. E as palavras de Jesus trazem então uma reação. O que Deus espera de você? Deus espera de você que você creia e obedeça a Ele. A obediência também faz parte. Deus também espera de você que você, em Cristo, ao ouvir cada mensagem, tenha um relacionamento com Ele em oração. Deus espera de você que você identifique cada verdade dele a partir das revelações que ele apresenta para você através das Escrituras. Eu espero ter contribuído com você hoje na aula. Que Deus em Cristo te abençoe. Vamos então em Cristo navegando com vocês durante esse trimestre. Se eu te ajudei, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá também. Vou ficar feliz se você fizer isso. Manda essa videoaula para mais alguém que você conhece, que precisa muito assistir. E é claro que você, que está afastado de Jesus e precisa aceitar o Cristo como seu Salvador, você pode fazer isso aceitando a Jesus como seu Salvador, deixando o comentário abaixo e também utilizando o teu celular com leitor de QR Code, escaneando, preenchendo o cadastro, porque nós vamos orar por você para a glória de Deus. Como dica de leitura, eu quero trazer para vocês dois textos que vão te ajudar muito a conhecer sobre a interpretação das parábolas. Primeiro, eu quero indicar o texto do pastor Elienay Cabral, Parábolas de Jesus, publicado pela editora CPAD. Esse material pode te ajudar muito a conhecer um pouco mais sobre as parábolas. Indico também as Parábolas de Jesus, comentada por John MacArthur, esse texto da editora Thomas Nelson no Brasil, e pode te ajudar muito a crescer em Jesus. Gente, eu te aguardo por aqui na lição de número 2, onde nós vamos tratar sobre o seguinte assunto:
uma história sobre oração. Que Deus abençoe você e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.